Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 9 de junho, celebra a Igreja a vida dessa grande beata, Beata Ana Maria Taigi, mãe de família e mística. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja, que exerceu o ministério da pregação e do ensino da doutrina sagrada primeiramente em Nísebe, sua pátria, depois, refugiando-se com os seus discípulos em Edessa, no Osroene, hoje na Turquia, após a invasão de Nísebe pelos persas, aí estabeleceu os fundamentos de uma escola teológica. Consagrou-se ao ministério com a palavra e com os escritos e tornou-se tão célebre pela sua austeridade de vida e doutrina espiritual, que mereceu, pelos excelentes hinos que compôs, ser chamado a cítara do Espírito Santo. Morte no ano 378. Na Via Nomentana, a 15 milhas de Roma, no lugar chamado Ade Arcas, os santos Primo e Feliciano, mártires. Data da morte incerta. Em Niceia, na Bitínia, hoje Iznik, na Turquia, São Diomedes, mártir. Data da morte incerta. Em Vernemen, no território de Agen, na Aquitânia, hoje na França, São Vicente, mártir, que, segundo a tradição, consumou seu martírio pelo nome de Cristo durante uma festa pagã dos gentios em honra do Sol. Morte no século IV. Em Siracusa, na Sicília, região da Itália, São Maximiano, bispo, que é mencionado frequentemente pelo Papa São Gregório Magno. Morte no ano 594. Em Iona, ilha da Escócia, São Colombo ou Columcille, presbítero e abade, natural da Irlanda e instruído nos preceitos monásticos, que fundou na sua pátria e depois em Iona vários mosteiros insignes pela observância religiosa e pela cultura literária, até que, já ancião, esperou serenamente o seu último dia e diante do altar descansou no Senhor. Morte no ano 597. Em Andria, na Apulia, região da Itália, São Ricardo, bispo, natural da Inglaterra e célebre pela sua virtude, que acolheu com dignamente as relíquias dos santos Erasmo e Ponciano. Morte no século XII. Em Londres, na Inglaterra, o beato Roberto Solte, mártir, monge da Cartucha desta cidade, que,
pela fidelidade à Igreja firmemente conservada contra o rei Henrique VIII, foi detido no cárcere de Newport, onde morreu de fome. Morte no ano 1537. Em Retiriba, no Brasil, São José de Anchieta, presbítero da Companhia de Jesus, natural das Ilhas Canárias, que se consagrou intensa e frutuosamente durante quase todo o tempo da sua vida ao trabalho missionário no Brasil, morte no ano 1597. Ao largo de Rochefort, na França, o beato José Imbert, presbítero e mártir, da Companhia de Jesus, que, durante a Revolução Francesa, foi nomeado pelo Papa Pio VI vigário apostólico de Moulins, e encerrado num barco-prisão em ódio à Igreja, aí morreu contagiado por uma infecção mortal. Morte no ano 1794. Em Turim, na Itália, o beato Luís Bocardo, presbítero da Diocese de Turim, fundador do Instituto das Filhas de Jesus Rei. Morte no ano 1936. Beata Ana Maria Taigi, mãe de família e mística. Sem deixar de ser mera dona de casa, Ana Maria Taigi foi conselheira de nobres e eclesiásticos. Acompanhou e profetizou acontecimentos vistos na própria luz de Deus, que nunca a abandonou. Observando atentamente a história com os olhos da fé, contemplamos os passos de Deus conduzindo os acontecimentos, segundo os seus desígnios. Para tal, não é incomum a escolha do Altíssimo recair sobre os mais débeis e simples de coração, para maior confusão dos soberbos. Várias figuras do Antigo Testamento dão testemunho disso, como Gedeão, Davi, Judite, Ester e muitos outros. E se avançarmos o Novo Testamento adentro, encontraremos ainda, entre tantos, Santa Joana d'Arc, São João Bosco, Santa Bernadette ou os pastorinhos de Fátima. Assim o afirma São Paulo: o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. Sendo ele mesmo a humildade, se esconde atrás dos humildes para tornar evidente sua ação. E para as dificuldades de cada época histórica ele dá a solução, a resposta e o remédio certo, segundo as exigências do momento. Para fazer face à irreligião e ateísmo crescentes nos fins do século XVII, suscitou o Deus, de diversos modos e em lugares distintos, almas de escol, a fim de reconduzir a humanidade que se perdia no pecado e na incredulidade. Entre estas houve uma que foi, sem dúvida, nas palavras de Louisville Willott, a resposta divina a todos os vitoriosos do campo de batalha, da política e das academias, e cujas orações, conforme a afirmação do cardeal Salotti, tinham diante de Deus mais poder que os exércitos napoleônicos, a beata Ana Maria Taigi. Infância no seio da honrada burguesia de Siena. Nascida 29 de maio de 1769, já no dia seguinte recebeu o nome Ana Maria Antônia Gesualda Gianetti, na pia batismal da Igreja de São João Batista, de Siena. Seus pais, Luigi Gianetti e Maria Santa Masi, procediam da pequena, mais próspera burguesia da cidade. Luigi herdara de seu pai uma conceituada farmácia, considerada como um dos melhores boticários de toda a Toscana. Durante 6 anos, Ana brincará despreocupada entre os vinhedos, ciprestes e olivais daquelas arenosas planícies toscanas, coroadas pelas rubras muralhas dos Roseirais, onde vivia a família Gianetti, em uma bela casa da rua San Martin, filha única do jovem casal. A encantadora pequena crescia recebendo os primeiros ensinamentos cristãos da boa mãe, que modelava seu caráter, inculcando-lhe o senso do dever e da responsabilidade, sem fazer-lhe perder a alegria e vivacidade que sempre a caracterizaram. Entretanto, os anos de alegria duraram pouco, pois Luigi, de espírito imprevidente e extravagante, não tardou em ter de vender tudo a fim de pagar suas dívidas e abandonar a cidade. Na completa ruína, todavia com a honra salva, decidiu recomeçar a vida bem longe. E para tal escolheu a cidade eterna. Os primeiros anos em Roma. A vida em Roma trouxe uma mudança radical nos hábitos da família, que passou a morar em uma pobre e pequena casa no bairro Monti. Os pais de Ana viram-se obrigados a trabalhar como empregados em casas de família, ganhando tão somente o necessário para garantir parca alimentação. Nesse período, a pequena Ana foi matriculada na escola gratuita da Via Graziosa, sob os cuidados do Instituto Maestri Pai Filippini. Por suas maneiras distintas, espírito afetuoso e verdadeira piedade,
a menina tornou-se a alegria das irmãs encarregadas da escola. Ali aprendeu lições de religião, leitura, cálculo e trabalhos domésticos, mas da arte da escrita só soube grafar o próprio nome, pois foi obrigada a interromper seus estudos devido a uma epidemia de varíola. Não mais frequentando os bancos escolares, viu-se na contingência de trabalhar a fim de ajudar nas despesas familiares. Empregou-se em um pequeno ateliê, onde cardava seda e cosia. Regressando do trabalho, dedicava-se às prendas domésticas. Ao contrário dos pais, mesmo na adversidade, a jovem mantinha um constante sorriso. Vida de vaidades mundanas. Com o passar dos anos, Ana tornou-se uma bela e vaidosa moça, sonhando em constituir um feliz e próspero lar. Interessava-se muito pela literatura romântica da época e era assídua na participação de festas e bailes. Em 1787, abandonou o trabalho no ateliê para empregar-se como doméstica no Palácio Macarani, onde trabalhava o pai. A patroa, a senhora Maria Serra Marini, satisfeita com a nova empregada, ofereceu ofício também à mãe, bem como alguns cômodos no palácio, e para lá se trasladou a família Gianetti. A senhora Serra Marini, encantada com a jovem, não cessava de elogiá-la, deixando-a cada vez mais vaidosa. Presenteava-a com os vestidos que não mais queria usar, e Ana os aceitava comprazida. A influência desta vida mundana, aliada a seu temperamento amável e extrovertido, ameaçavam sua honestidade, e só não caiu nos abismos do mal graças a seus bons princípios. Em 1790, se casou com Domênico Taigi, um servidor do vizinho palácio do príncipe Chigi. Fixaram residência em um pequeno apartamento na ala de serviço do Palácio Chigi, oferta do generoso príncipe aos novos cônjuges. Domênico se orgulhava da bela esposa, que se adornava elegantemente, fazendo-a ser admirada por todos nos bailes, teatros de marionetes e passeios. Ela levava a fidelidade matrimonial muito a sério, cumprindo todas as suas obrigações de esposa e tomando o marido como seu senhor, tendo-lhe uma inteira submissão afetuosa, suavizando aos poucos seu difícil caráter. Aos 21 anos nasceu-lhe o primeiro filho. Uma conversão plena e completa. Até então, nada fazia entrever o especial chamado a que fora predestinada pela providência. Pouco a pouco, contudo, a graça foi se fazendo sentir em sua alma. Sem explicação aparente, uma angústia e uma inquietação começaram a tomar conta do coração da jovem mãe, mostrando-lhe o vazio daquela vida. Em um domingo, passeando com o esposo pela colunata de Bernini, na Praça de São Pedro, cruzou ela com um religioso servita de Maria, o padre Ângelo Verardi, a quem nunca tinha visto. Os dois se entreolharam e o sacerdote ouviu uma voz sobrenatural advertindo: preste atenção nesta mulher. Ela lhe será confiada um dia e tu trabalharás por sua conversão. Ela se santificará, porque eu a escolhi para ser uma santa. Ana percebeu aquele olhar fitando-a com profundidade, porém não o entendeu. Mas, desde então, começou a perder o gosto pelas coisas do mundo. Tentou aquietar a ansiedade falando com seu confessor, mas este se limitou aos conselhos habituais para as senhoras casadas: seja fiel e obediente a seu marido. Buscou, então, outros confessores. No entanto, nenhum conseguiu devolver-lhe a paz de alma. Por fim, decidiu visitar a igreja de São Marcelo, onde se casara, e encontrou um sacerdote no confessionário. Era o padre Ângelo Verardi. Ao ajoelhar Ana para confessar-se, o sacerdote ouviu de novo a mesma voz: olhe-a. Eu a chamo à santidade. Cheio de alegria e satisfação, disse-lhe ele: e afinal viestes, minha filha. O Senhor vos chama à perfeição e vós não podeis recusar o seu chamado. Contou-lhe, então, a mensagem recebida na Praça São Pedro. Finalmente Deus concederá àquela alma escolhida a graça da conversão. A partir daí, renunciou a todas as vaidades do mundo e não participou mais de diversões fúteis, encontrando maior consolo e alegria na oração. Início de uma nova vida. Começava para esta bem-aventurada, de condição simples e desconhecida, uma vida de oração, penitência e austeridade. Visões, revelações, sofrimentos,
Curas e milagres serão agora o seu cotidiano, sem nunca deixar de cumprir seus deveres de esposa e mãe. 7 crianças abençoaram aquele lar, sendo 3 meninos e 4 meninas. Entretanto, quis a providência levar 3 deles ainda pequenos. Como mãe extremosa, velava pela educação dos pequenos, transformando a casa em um verdadeiro santuário. A ordem reinava em cada canto. Nas paredes, símbolos religiosos dispostos com gosto e piedade. Uma lamparina se mantinha acesa continuamente em honra de Maria Santíssima e nunca se secava a pia de água benta, reabastecida todos os dias para afugentar os demônios. A rotina seguia uma disciplina quase monacal, com horários de orações, de refeições, de conversa e lazer, sempre na harmonia e paz características de uma família católica. Nunca discutiu com o marido, conseguindo mediar as dificuldades entre ambos, e jamais deixou de corrigir as crianças, velando por sua inocência e pela salvação de suas almas. Com o consentimento de Domênico, depois da conversão, decidirá ela entrar para a Ordem Terceira Trinitária, considerando uma glória portar como insígnia seu escapulário branco com a cruz azul e vermelha. Porém, teve de esperar ainda vários anos para receber o santo hábito trinitário, o que se deu somente em 1808. Neste dia tão esperado, ouviu a voz do Salvador a lhe dizer: Eu te destino para converter as almas pecadoras, para consolar as pessoas de todas as condições, padres, prelados e até mesmo meu vigário. A todos que escutarem tuas palavras, eu os cumularei com graças especiais. Contudo, tu encontrarás também inúmeras almas falsas e pérfidas, e te tornarás motivo de escárnio, desprezo e calúnias. Mas tudo suportarás por meu amor. Ana respondeu um tanto atemorizada: E meu Deus, quem escolhestes para esta obra? Sou uma indigna criatura. A mesma voz lhe replicou: Assim o quero. Sou eu que te guiarei pela mão, como um cordeiro levado por seu pastor ao altar do sacrifício. Graças místicas extraordinárias. As graças dispensadas ela foram singulares e especialíssimas. Algum tempo depois de haver sido chamada à via da perfeição, começou a ver junto a si um globo de luz sobrenatural, um sol místico, como o designava, no qual tinha longos colóquios com o divino Criador, via os acontecimentos presentes e previa os futuros, perscrutava o segredo das almas e dos corações, como se vê num filme ou se lê num livro. Tal fenômeno a acompanhou até o fim de sua vida. Em suas primeiras aparições, a luz deste sol tinha a cor de chama, e o disco era como de ouro. No entanto, à medida que a bem-aventurada progredia na virtude, ele se tornava mais brilhante e se revestia de uma luz mais intensa que 7 sóis juntos. Tal resplendor ficava diante dela a uma distância de 1 metro e a uns 20 centímetros acima da sua cabeça. Havia uma coroa de espinhos circundando, horizontalmente, todo o diâmetro do globo, e desta desciam 2 espinhos compridos, um à direita, outro à esquerda do círculo, cruzando-se com as pontas arqueadas para baixo. No centro da esfera havia uma mulher sentada, majestosa e com a fronte erguida em direção ao céu, contemplativa, brilhando com a mais viva luz. A respeito deste fenômeno sobrenatural, testemunhou o cardeal Pedicini, que conviveu com Ana e foi seu confidente por 30 anos, durante 47 anos, dia e noite, em seu lar, na igreja ou na rua, ela via, em seu sol, cada vez mais brilhante, todas as coisas físicas e morais desta terra. Ela penetrava nos abismos e se elevava ao céu. Ela via os lugares, as pessoas tratando de negócios, suas vias políticas, a sinceridade ou duplicidade dos ministros, toda a política subterrânea de nosso século, assim como os decretos de Deus para confundir os grandes personagens. Ademais, ela exercia um apostolado sem limites, conquistando as almas, em todos os pontos do globo, preparando o terreno para os missionários. O mundo inteiro foi o teatro de seus trabalhos. Via ainda, em seu globo de luz, as almas que se salvavam ou se perdiam para sempre. Se alguém se aproximava dela em estado de graça, a luz ficava mais intensa e ela sentia o perfume da virtude. Se, ao contrário, era uma alma pervertida, o globo ficava em trevas e ela sentia o mau odor do pecado. Era procurada por gente do povo, nobres, diplomatas e eclesiásticos,
que lhe pediam conselhos para os mais variados campos da espiritualidade e da vida humana. Por mais que lhe oferecessem algo em troca de sua ajuda, recusava com total despretensão e humildade, dizendo: "E não sirvo a Deus por interesse. Eu me confio a Ele, que provê, a cada dia, minhas necessidades." Todos a respeitavam e a temiam, pois refletia em seu próprio físico a nobreza de sua alma e uma simples doméstica com porte de rainha. Dons especiais, curas e milagres, visões e previsões. Arrebatada em êxtase a qualquer momento ou lugar, também padeceu toda espécie de enfermidades, ficando acamada por longos períodos, sem poder ir à igreja. Recebeu, por isso, autorização do Papa Gregório XVI para ter um oratório privado na própria casa. Inúmeros foram, também, os fatos da vida comum de todos os dias a atestar seus dons especiais, sobretudo os de cura e milagre. Um dia, por exemplo, sua neta colocou um caroço de ameixa num olho, perdendo praticamente esta vista. A beata, fazendo o sinal da cruz no olho da menina, com o óleo da lamparina que mantinha acesa em casa, curou-a a ponto desta já poder ir à escola no dia seguinte. Seu esposo também foi objeto de sua ação miraculosa, quando em uma manhã de inverno teve um ataque apoplético, estando na igreja de São Marcelo. Com suas orações, Ana lhe obteve a cura prodigiosa e instantânea. Em seu misterioso sol, ela previu vários fatos, entre eles a eleição de muitos papas, posteriores a Pio VII, e predisse com antecedência acontecimentos que teriam lugar sob seus pontificados. Um deles, digno de nota, foi quando, ao rezar na Basílica de São Paulo Extramuros, tomada por um êxtase viu o cardeal Capellarari, ali presente, como futuro Papa com o nome de Gregório XVI. E assim se cumpriu. Do mesmo modo anunciou a eleição do padre Mastai Ferretti, como Pio IX, em um rápido conclave de apenas 48 horas, e previu todas as tribulações daquele pontificado, quando este sacerdote ainda estava na nunciatura do Chile. Apesar de sua pouca instrução, falava dos mistérios de nossa religião com a profundidade de um teólogo. Deixava os mais doutos surpreendidos, dando respostas precisas e com justeza teológica. Por ela não saber escrever, era Monsenhor Rafaeli Natali, principal postulador de sua causa de beatificação e que vivia junto à família Taigi, quem anotava as alocuções e mensagens divinas recebidas pela beata. Vítima de amor pela Igreja até o fim. A bem-aventurada foi a vítima da Igreja e de Roma, atestam aqueles que com ela conviveram de perto, o confessor, Frei Filippo de San Nicola, seu confidente e diretor espiritual, o cardeal Pedicini, e o próprio Monsenhor Rafaeli Natali. Seu amor à Igreja a consumia. E muitas vezes a providência lhe pedia sofrimentos pelo bem do corpo místico de Cristo sem lhe revelar exatamente os seus fins. Em um de seus êxtases, Maria Santíssima lhe ditou uma oração que ela tornou conhecida por meio do cardeal Pedicini, o qual a apresentou a Pio VII, que a aprovou e enriqueceu com indulgências. Esta oração pede pela Igreja, terminando com as seguintes palavras: "Obtende-me este grande dom, que o mundo inteiro não seja senão um só povo e uma só Igreja." 9 meses de acerbos sofrimentos e santa morte. Em sua última enfermidade, que durou 9 meses, quis Nosso Senhor fazê-la partícipe de suas dores nas últimas horas da cruz, sofrendo o abandono total. Havendo recebido o santo viático numa quarta-feira e a extrema unção no dia seguinte, sentia as dores da morte. Porém, todos pensavam não haver ainda chegado seu fim, deixando-a tranquila e só. Na madrugada da sexta-feira, dia 9 de junho de 1837, Monsenhor Natali teve a premonição de seu passamento para a eternidade e foi até a casa da doente, encontrando-a sozinha, em seus últimos momentos. Rezou as orações da Igreja para esta hora extrema, deu-lhe a derradeira absolvição, e a bem-aventurada partiu para a mansão celestial. A vida de Ana Maria Taigi foi uma resposta divina ao racionalismo e ceticismo então triunfantes, ao orgulho dos poderosos e ao materialismo do século, e Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Seu corpo permanece incorrupto na igreja de São Crisógono, dos Trinitários de Roma, como atestar a vitória da igreja, vista em seu sol luminoso, o Senhor quer purificar o mundo e sua igreja, para a qual prepara um renascimento milagroso,
triunfo de sua misericórdia. Peçamos que este triunfo venha o quanto antes e se faça ouvir, em nosso mundo secularizado e esquecido das coisas do alto, a mensagem que sua vida encerra: Deus existe, o sobrenatural existe. Oração. Ditada pela Virgem durante um êxtase. Prostrada a vossos pés, grande Rainha do céu, eu os venero com o mais profundo respeito e confesso que sois filha de Deus Pai, Mãe do Verbo Divino, esposa do Espírito Santo. Sois a tesoureira e a distribuidora das divinas misericórdias. Por isso chamamos de Mãe da Divina Piedade. Eu me encontro em aflição e angústia. Dignai-vos mostrar-me que me amais de verdade. Os peço igualmente que rogueis com fervor à Santíssima Trindade para que nos conceda a graça de vencer sempre ao demônio, ao mundo e às más paixões, graça eficaz que santifica aos justos, convertei aos pecadores, destruí as heresias, iluminai aos infiéis e conduzi os judeus à verdadeira fé. Obtenha-nos que o mundo inteiro forme um só povo e uma só igreja. Amém. Beata Ana Maria Taigi. Rogai por nós.